Olá, turma, tudo bem? Bora lá para a nossa leitura, mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra, e nós vamos seguir. Hoje, segundo dia dessa semana, né? Terça-feira, dia 29 de outubro, estamos aí nos últimos dias, né? Do mês de outubro, e nós vamos seguir. Hoje a gente volta lá para Lucas, capítulo 17. A gente tinha lido até o versículo 10 semana passada, hoje a gente vai ler então o restante do capítulo 17, do 11 ao 37, e a gente começa o capítulo 18, do 1 até o 14, tá? Então nós vamos finalizar o capítulo 17, de onde nós tínhamos parado, e começar o capítulo 18 até o versículo 14, tá? Então Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, diz assim: A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: Vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: Não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele disse: Levante-se e vá, a sua fé o salvou. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disse aos seus discípulos: Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês: Lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida a perderá, e quem perder a sua vida a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles, e ele respondeu: Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Capítulo 17, a partir do versículo 11, Jesus vai trazer para nós essa cura dos leprosos, em que somente um e ainda samaritano volta para agradecer. E em seguida, Jesus, então, a partir da visão de Lucas, começa a falar, né, sobre a sua volta, sobre como será a vinda do Filho do Homem, né? Então ele não está falando da sua morte e ressurreição, mas ele fala da sua vinda, da próxima vinda, daquela que ainda acontecerá. E ele vai descrever como isso vai ser. E ele compara exatamente como em Mateus ele faz essa comparação com os dias de Noé e os dias de Ló. E aqui nós temos uma riqueza, né, de detalhes que o próprio Jesus vai falando para nós, e que aqueles que são mais curiosos, aqueles que gostam de estudar um pouquinho mais, vale a pena aprofundar no assunto,
para que você comece a entender um pouquinho mais sobre do que Jesus está falando sobre a sua volta, o que está, né, dentro desse contexto, o que Jesus está querendo transmitir realmente para os seus discípulos a respeito da sua volta, e isso é extremamente importante. Capítulo 18, nós vamos até o versículo 14, tá? Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, o texto do capítulo 18 vai trazer 2 parábolas para nós, né? O da viúva persistente e o do fariseu e do publicano. Jesus vai falando o tempo todo, através de parábolas, para que somente conseguisse compreender quem realmente tinha os olhos abertos para isso, né? A palavra ela é clara quando ela diz isso para nós, que Jesus fazia, né, os seus ensinos através de parábola, por causa justamente da falta de entendimento espiritual que essas pessoas tinham. E ele fazia de propósito, né? Tinha um propósito para isso. Deus não gostaria, não queria que essas pessoas ouvissem a palavra e se arrependessem antes que houvesse realmente a graça para ser derramada através da salvação, através da fé em Cristo Jesus. Então, Jesus ainda estava em pleno ministério e ele não havia ainda sido crucificado, morto e ressuscitado para que as pessoas crescem e pudessem permanecer na sua fé. Então, tudo isso tinha um propósito. Assim, quando eles lessem isso, ou quando eles falassem sobre as boas novas, quando eles compartilhassem esse conhecimento, aí sim, eles teriam condições de crer e permanecer nessa fé que Jesus estava falando para eles. Amém? Nós, nessa terça-feira, temos aí 2 textos, 2 capítulos, né? Bem interessantes para a gente meditar. Se você tiver um tempinho aí, para um pouquinho o que você está fazendo e olha para a palavra sobre a vinda do Filho do Homem, sobre o reino de Deus aqui que Jesus fala no capítulo 17. A gente tem esses estudos lá sobre escatologia aqui no canal, então se você quiser dar uma olhada, tá lá disponível para vocês, né? Então a gente tem aí bastante material disponível, a gente pode aproveitar e meditar um pouquinho mais nessa palavra. Amém? Deus abençoe, ótima terça-feira para vocês. Amanhã a gente volta, nós vamos lá para Mateus e Marcos e a gente vai continuar aí nossa leitura em nome de Jesus dentro dos evangelhos. Deus abençoe.